Você está em mudo, Pedrão. Você está em Tá. mudo. Isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e gostaria de informar que o webinário está sendo gravado. Depois a gente vai disponibilizar para vocês aí nas redes sociais e no canal do YouTube da Coralis e da X-Rite. Esse webinário ele tem sido feito aí ao redor do mundo para que todo mundo realmente conheça aquilo que é aquilo que a gente está chamando de revolução de medição de cor no momento, né? Então, o Exact2, ele foi desenvolvido baseado numa consulta de mercado, gente. Então, a X-Rite, ela fez uma pesquisa de mercado e foi ouvindo os clientes do segmento de tintas. Então, vocês vão ver que na apresentação a gente vai falar um pouco sobre o segmento de tintas, a gente vai falar um pouquinho sobre o segmento da indústria gráfica, de uma maneira geral, indústria de embalagem, convertedores. Então, a X-Rite ouviu os clientes e ela desenvolveu esse produto pensando no cliente, né? Então, é o foco no cliente. Então, isso significa o X. O X, que é o X, na verdade, significa que a X-Rite pensou no cliente, o foco no cliente, para que o produto pudesse ser desenvolvido da melhor maneira possível, né? Então, essa é a última geração de instrumento de medição de cor, tá? Espero que todos vocês estejam vendo, todos vocês vão ficar no mudo e no final a gente vai ter uma sessão de perguntas para vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, então vamos lá. Então, para a gente iniciar, eu vou apresentar um vídeo para vocês que é sobre o revolucionário Exact2, tá? Então, esse vídeo já está no YouTube. Eu vou passar aqui para vocês o vídeo para que vocês possam conhecer o Exact2 aí. Então, esse é o Exact2, gente, né? Então, nós vamos agora mostrar um pouquinho para vocês sobre as funções dele, né? Espero que todos vocês estejam me ouvindo e vendo perfeitamente. Hi, I'm John McCartney, Head of Packaging Transformation at X-Rite Pantone. Deixa eu só I'd like to take a moment to walk you through the job tool on the deixar aqui. Legal. Então, como eu disse para vocês agora há pouco, a X-Rite, ela desenvolveu o Exact baseado numa pesquisa com vários clientes, e essa pesquisa foi justamente direcionada para o pessoal de tinta, para o pessoal de embalagem, os convertedores, o pessoal da indústria gráfica de uma maneira geral, e esse símbolo X significa uma evolução tecnológica, né? Então, não sei se vocês já acompanharam ou têm acompanhado, tem gente que realmente até lembra lá do primeiro instrumento, que é o X-Rite da série 400, né?
Isso aqui foi dos anos 80 e 90. Aí, dos anos 90, nós temos aí o Série 500, né, dos anos 90 até 2005, 2010. Agora, em 2015, foi lançado aí, 2014, mais ou menos, foi lançado o Exact, né? E agora, em 2022, a gente tem aí o novo Exact 2. Então, essa evolução tecnológica, né? Eu posso até ter me equivocado em alguns anos aí, mas essa evolução tecnológica a gente tem sentido bastante. E, na verdade, o Exact e o Exact 2, eles são hoje companheiros, né? Lado a lado, eles vão trilhar aí por um bom tempo ainda, né? Porque os dois instrumentos são bastante bons e excelentes. Mas o Exact 2, ele veio suprir aí algumas coisas bem interessantes que vocês vão ver aí nessa evolução tecnológica. Como eu disse, a experiência do usuário ela foi contemplada para o desenvolvimento do Exact 2, e essa experiência do usuário ela foi basicamente focada num ecossistema, onde hoje tudo que a gente fala em termos de cor, ele tem que estar muito acessível, né, na palma da mão das pessoas, ele tem que estar acessível na nuvem, né, ele tem que estar acessível na nuvem com precisão. Então, você tem lá o Pantone Live, Net Profiler, o Color Search, os serviços de manutenção e calibração, o X-Rite Link, o serviço de formulação de tintas. Então, tudo isso faz parte de um mesmo ecossistema focado tudo no Exact e no Exact 2, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais recursos aí do Exact 2, tá? Para que vocês possam entender. Então, vamos lá. Começando aí para o principal recurso de medição, né? Então, medição. Então, ele tem uma câmera digital integrada de alta resolução e alta tecnologia. Essa câmera é a chamada hoje pela X-Rite como Videomantis. Ele foi patenteado e ganhou prêmios internacionais já, agora na última feira gráfica que teve em Chicago. Esse equipamento já ganhou prêmios internacionais justamente por essa parte aí da medição por meio de vídeo, tá bom? E justamente aquilo que você vê na tela do instrumento, você vai medir. Então, essa é muito interessante, que agiliza demais o processo de medição. Você pode, por exemplo, também, ele tem uma lupa digital, que é um conta-fios digital, também já para você poder fotografar, por exemplo, a cruz de registro, fotografar um detalhe do seu impresso, salvar isso, ampliar para você ver esses defeitos, né? E essa lupa digital, que é um conta-fios digital, ele tem um zoom também, que é bem interessante, já para vocês poderem utilizar com o equipamento, né? Outra coisa é também que você tem um instrumento muito mais ergonômico, com a possibilidade de você segurar ele de uma maneira, ele tem uma trava aqui, tem um freio também, então depois vocês vão ver, e você consegue com isso fazer outra coisa que é interessante também é você acessar qualquer função dentro do equipamento com 2 toques. Isso também foi uma solicitação, então 2 toques você consegue acessar Pantone, 2 toques você consegue ler, 2 toques você consegue comparar, 2 toques ou menos na tela do instrumento você consegue fazer leitura, né? A medição sem contato é uma outra coisa muito interessante, porque alguns pediam que o instrumento não danificasse a amostra, né? Então, essa medição sem contato é bem legal, porque você pode medir sobre tinta úmida e o instrumento não atinge a amostra enquanto você está medindo, tá bom? Então, essa medição sem contato serve para isso, tá? Você pode também, com o uso do X-Rite Link, gerenciar todos os dispositivos da empresa. Então, se na sua empresa você tem 5, 10, 15 Exacts, você pode gerenciar todos eles sabendo exatamente quando calibrar, quando fazer manutenção, quando fazer verificação, quando você deve, por exemplo, atualizar o firmware. Você pode atualizar o firmware individualmente de todos eles, você pode gerenciar as bibliotecas Pantone, isso tudo à distância, gente, porque ele está conectado no Wi-Fi. Por isso que a terceira função aí é o Wi-Fi. Bluetooth, para o instrumento, ele passou a ficar já praticamente ultrapassado. Você hoje integrando na sua rede de Wi-Fi, você consegue acessar o seu instrumento em qualquer lugar do mundo onde você estiver, se ele estiver na mesma rede. Então, se ele estiver na mesma rede da empresa, você consegue acessar o seu instrumento em qualquer lugar do mundo, independentemente de onde ele esteja, se ele estiver dentro da mesma rede, porque ele acessa via endereço IP.
tá bom? Então é bem legal isso também, porque você consegue gerenciar toda a sua cadeia de instrumentos a nível mundial, né? Uma outra coisa também interessante é que o instrumento ele se conecta também à distância com o software de certificação de cores na embalagem, por meio de IP, como eu disse. Então, por exemplo, uma pessoa que está em outro país do mundo, ele pode fazer uma leitura e você pode, na verdade, saber se essa leitura está aprovada ou reprovada à distância, porque a amostra pode estar em qualquer lugar do mundo também, que você pode fazer a leitura e você pode, no Color Search, saber se você está ou não está, por exemplo, com aquela cor ou aquela embalagem aprovada, né? E outra coisa também é formulação de tinta. O acesso também remoto com o Ink Formulation permite você fazer formulação remotamente em qualquer lugar do mundo também, né? Isso tudo por meio de Wi-Fi, tá bom, gente? Outra coisa é você poder carregar o Pantone Live dentro dele, porque ele tem conexão Wi-Fi, então você consegue carregar a biblioteca de cor da sua assinatura Pantone em qualquer lugar do mundo também, e facilmente, simplesmente colocando a sua assinatura dentro do instrumento, então você acessa qualquer Pantone, tá bom? Lógico que vocês sabem, como usuários de Exact, que o Pantone Digital Coated, Uncoated, Pastels e Neons, ele já é pré-carregado no instrumento, mas quem tem a assinatura Pantone Live consegue acessar as bibliotecas Pantone substrato dependentes, já em outros substratos, como, por exemplo, Craft Pardo, BOPP, né, PE e assim vai, né? Você consegue acessar as bibliotecas Pantone em diversos substratos dentro do equipamento. E você pode também, facilmente, com um clique só, alternar o instrumento para medição pontual ou por escaneamento. Então, você pode ler a barra de cores inteira, ou você pode ler pontualmente, simplesmente com um só clique na tela do instrumento. Outra coisa muito importante é que as pessoas pediram carregador sem fio, né? Então, o instrumento hoje ele já ele já contém, na verdade, como eu estou mostrando aqui para vocês, não sei se vocês estão vendo, ele tem uma base para carregar, e essa mesma base, gente, isso que é legal, ela pode ser compartilhada por todos os Exacts, que é um problema que sempre todo mundo teve, né? A gente sempre, na série 500 lá, o pessoal falava, poxa vida, eu troquei a base do instrumento, que era o padrão de calibração. Isso não podia fazer. Hoje, com o Exact 2, pode. Você pode trocar a base do instrumento. Por quê? Porque na base do instrumento, hoje, gente, ela tem um QR Code. E esse QR Code, ele identifica os parâmetros de calibração do branco que você vai colocar. Então, quando você coloca na base, o Exact automaticamente lê o QR Code, ele automaticamente carrega os valores de referência de branco da cerâmica e automaticamente calibra o instrumento para você. Então, essa parte de calibração, para você não ficar mais preocupado, você pode colocar em qualquer base que você vai carregar sem fio o teu instrumento, e você vai calibrar o teu instrumento em qualquer base. Você pode trocar. Se você tem 15 bases, você pode pegar qualquer base do instrumento e colocar que você vai carregar e calibrar simplesmente com a leitura do QR Code, tá bom? A tela do instrumento é ajustável, então você tem aí, não sei se vocês estão vendo na câmera, ela tem uma inclinação, né? Ela tem uma inclinação. Você pode, por exemplo, para você enxergar melhor aquilo que você está lendo, você pode levantar a tela, tá bom? Para você tirar o glare, o brilho na hora da medição, que é uma coisa também que foi solicitada pelos clientes. Ele tem um design robusto, ele foi desenvolvido para trabalhar com sala de impressão, sala de tintas, então é um design bem robusto, tá bom? E hoje, gente, também uma outra coisa bem interessante é que ele permite, antigamente a gente tinha lá o Exact, a gente tem ainda, na verdade, o Exact XP e o Exact não XP, só que esse instrumento aqui, por exemplo, ele já tem os dois integrados no mesmo aparelho também. Então, hoje, por exemplo, ele já tem aí o filtro polarizador físico, né, que já vem com o instrumento. Tá? Esse filtro polarizador físico aí eu até tem algumas fotos que eu tirei, né? Tem um polarizador físico que ele pode ser acoplado aqui no instrumento para transformar o seu instrumento para medição, por exemplo, com filtro polarizador aí, que seria o M3, tá? Equivalente ao M3, né? Aí você tem também o Wi-Fi integrado no equipamento, para você poder acessar tudo via Wi-Fi, como eu disse anteriormente, e essa base aí de carregar e de calibrar o Exact com QR Code, tá? Então, isso aí são as novidades bem interessantes. Além disso, o instrumento tem rodas, já vem com rodas, não é para brincar de carrinho, mas é para você poder fazer o escaneamento automático. Então, todo o Exact, ele faz o escaneamento, né?
é automático. Nós temos 3 modelos aí, tem o Exact 2, o Exact 2 Plus, né? E tudo isso faz para você pode fazer por escaneamento com rodinha. O instrumento ele tem uma alta velocidade de medição. Ele tem tecnologia sem contato, ele tem câmera integrada, tem integração Wi-Fi, tem escaneamento integrado e muito mais, que é o que nós vamos ver agora, tá? Bom, para o X, então, que é o X do Exact 2, significa desempenho e eficiência reinventada, né? O Exact, ele foi acelerado, ou seja, a X-Rite aumentou a velocidade dele de medição para quase o dobro, né? Isso é uma coisa muito interessante que todo mundo pediu também, para você poder escanear uma barra de cores com rapidez e também você poder medir pontual com rapidez, tá? Então, ele tem o dobro da velocidade. Ele tem, então, possibilidade de escaneamento, como vocês estão vendo aí na tela, né? Você tem uma câmera integrada que você sabe aquilo que você está lendo. Ele tem uma interface inteligente com uma tela 30% maior do que a do Exact anterior, também sensível ao toque, tá bom? E ele tem, então, agora, então, nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que os convertedores solicitaram para a X-Rite. Os convertedores solicitaram, então, medir cor com precisão e certificar as cores em nuvem para os donos de marca. Então, isso, os convertedores pediram que isso fosse feito de maneira fácil, integrável, né? E via Wi-Fi. Então, foi feito, né? Foi feito isso de maneira para você colocar na rede da empresa e compartilhar isso diretamente dentro dos Color Certs por meio de Wi-Fi, tá bom? Então, a X-Rite criou com apenas 2 toques também na tela, que você pode criar padrões, medir pantones, formular pantones e direcionar as leituras para onde você quiser por meio do Net Profiler, tá? Para fornecedores de tintas, vamos lá. O que os fornecedores de tinta mais pediram, né? Os fornecedores pediram que, lógico, se tivesse uma tecnologia que tivesse sempre à frente da tendência tecnológica mundial. Pediram uma solução portátil, adaptada ao fluxo de trabalho e uma solução que permitisse os dados colorimétricos serem compartilhados com os convertedores de maneira fácil. Só colocar, por exemplo, na rede Wi-Fi e mandar os dados colorimétricos direto para os softwares destinos, né? Inspirar confiança na medição e no fluxo de trabalho entre os vários dispositivos por meio do X-Rite Link. Hoje você consegue fazer isso. Então, você consegue gerenciar e verificar como é que está a calibração e a certificação de todos os seus dispositivos na mesma rede. E a X-Rite também fez isso tudo por meio de conexão Wi-Fi. E, claro, essa conexão Wi-Fi ao software Color Search, gente, ela permite também que você saiba o resultado de pontuação. Eu vou ver se eu consigo fazer uma simulação aqui para vocês. Resultado de pontuação de cor na embalagem de maneira muito rápida, tá? E você reduz aí facilmente aí o tempo de preparação das tuas tintas, dos teus jobs e trabalhos, tá bom? O Exact também 2, ele também é bastante flexível, porque ele permite você, por exemplo, eliminar desperdício de tinta causado por cores incorretas. Então, essa parte, gente, de Wi-Fi dele, vocês vão perceber que ajuda muito, porque ele integra todos os dispositivos e pode compartilhar dispositivos, e você pode, por exemplo, atualizar até o firmware dele à distância. Então, se o Exact estiver na impressão, com o impressor lá, rodando a máquina, você pode mandar atualização para o Exact e programar que horas que você quer, por exemplo, que esse Exact atualize o firmware do equipamento lá na máquina de impressão. Então, esse é o instrumento mais versátil hoje que nós temos em função dessa facilidade, tá? A medição sem contato é uma coisa que está ajudando muito os profissionais nessa área, porque muita gente falava que não queria que danificasse, por exemplo, uma prova de cor, não queria que danificasse, por exemplo, uma impressão de drawdown com a tinta úmida. Então, essa medição sem contato é legal por causa disso, que o instrumento não entra em contato com a tinta, você consegue guardar a sua amostra sem danificar ela, tá? E medir, claro, aquilo que você está fazendo sem problema nenhum, né? O X-Rite
Exact 2, ele tem também uma ferramenta MyTool, né, que é a ferramenta personalizável no instrumento, para ajudar o pessoal a preparar tinta, né? Então, ele tem gráficos de curva espectral, tem gráficos de diferença de cor, gráficos de LAB, para facilitar mais ainda, simplesmente com um único toque, você consegue acessar tudo isso na tela do instrumento, tá? E, sem dúvida nenhuma, acho que o que tem ajudado muito os fabricantes de tinta também é esse acesso Wi-Fi aí com o Ink Formulation, né, da X-Rite, que permite também você facilmente mandar informações de leitura de cor para a sala de tintas sem estar na sala de tintas, que isso que é muito legal. Então, você manda informação de leitura da impressão para fazer uma correção na sala de tintas, tudo via Wi-Fi, e distâncias aí, a distância agora não ficou mais limitada ao Bluetooth, né? Essa que é a grande interessante função do Wi-Fi no equipamento, né? E o Ink Formulation, então, vai fazer as correções das tintas em questão de segundos aí para vocês, né? Para a indústria gráfica, de uma maneira geral, então o X-Rite Exact 2 significa manter-se atualizado quanto às especificações de cores em constante evolução. Então, a gente sabe que a ISO 12647, o G7, a gente tem sempre constante evolução nessa parte aí de números da cor, e tudo isso você pode facilmente, por meio do Wi-Fi, colocar na sua rede de instrumentos. Então, por exemplo, você tem uma empresa que tem certificação de cor em 15 plantas, automaticamente você tem lá, se você tiver 40 Exact 2, você consegue atualizar todos os Exacts automaticamente, tudo via X-Rite MyLink, né? Então você consegue atualizar tudo via MyLink, porque você está tudo conectado no mesmo sistema, tá bom? Então essa grande facilidade do Wi-Fi, tá? Então, é isso que as pessoas precisavam, um aparelho que medisse rápido e permitisse o acesso fácil e compartilhamento fácil de todas as coisas nesse processo todo de produção e entre criação, produção e pós-impressão, né? E então o Exact 2 permite que esses processos todos sejam integrados, tá? E de maneira muito fácil e objetiva. Legal? Essa lupa digital também é uma lupa que permite você fotografar, ampliar, você ver se está fora de registro, quanto está fora, porque ele também tem uma certa medição, tá bom? Então, você inspeciona a sua amostra, você pode salvar isso, pode compartilhar isso no seu sistema. Você pode deixar isso salvo, né, para poder fazer um relatório dessas imagens, tudo, tá? É como se você fotografasse mesmo e ampliasse algum defeito ou alguma coisa específica da sua impressão, né? O acesso é muito fácil às cores Pantone Coated e Uncoated, neons, pastéis e, sobretudo, ao Pantone Live, porque a assinatura do Pantone Live pode se transferir para o Exact, como eu disse lá no começo, né? E, sem dúvida nenhuma, o que o Exact 2 mais traz para todo o mercado é confiança, né, de cor, confiança de medição de cor e compartilhamento, né, que é uma coisa que a gente tem, que é muito presente hoje a nível mundial, compartilhamento de informação de cor, tá bom? Então, esse é o Exact 2, medição de cor de última geração. Eu vou agora simplesmente fazer uma demonstração rápida para vocês, um pouquinho do Exact 2 aqui. A gente está aí mais ou menos com uns 30 minutos, que é o meu objetivo da apresentação. Não queria não queria estender demais essa apresentação também, porque, claro, o nosso objetivo é mostrar para vocês o equipamento e depois fazer algum tipo de reunião, se vocês precisarem e quiserem, claro, fazer algum tipo de reunião específica para cada segmento, né? Eu queria conhecer um pouco mais sobre Color Search, eu queria conhecer um pouco mais sobre Ink Formulation com Exact 2, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre o X-Rite MyLink, ou sobre o Net Profiler novo, que na verdade é só uma atualização do Net Profiler já existente. Queria conhecer um pouquinho sobre isso, sobre como verificar a minha cadeia de instrumentos, meu número de instrumentos de uma maneira global. Então, por favor, eu queria que vocês também colocassem perguntas aí, tá? Eu vou fazer uma demonstração agora um pouco rápida também, eu não quero tomar muito tempo de vocês, sobre o nosso Exact 2 no Color Search, tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui do Exact 2 no Color Search. Não sei se vocês estão vendo aqui, eu estou com o Exact 2 conectado via Wi-Fi. É muito importante que o Exact 2 esteja na mesma rede, tá bom?
para que você, através do IP dele, você consiga conectar ele em qualquer software que você queira, no caso que ele está conectado ao Color Search, tá bom? Então, eu vou aqui fazer uma medição para vocês verem. Essa medição aí, gente, ela pode ser feita de duas maneiras, tá? Eu vou tentar compartilhar aqui a tela do instrumento também, porque a X-Rite tem agora o MyLink e o Exact2 Suite, né? Esse Exact2 Suite ele é melhor para que facilite um pouquinho mais. A conexão dele, sem dúvida nenhuma, para aparecer a tela do Exact2 aqui, é melhor que seja com fio para não ficar com um delay muito grande, né? Então, eu estou mostrando aqui para vocês a tela agora, vou mostrar agora a tela do Exact2. O que eu estou vendo na tela aqui, tá? Olha aqui, gente, o que eu estou vendo na tela do instrumento, né? E aqui do lado o Color Search, né? Então, se eu for entrar aqui, por exemplo, na medição, eu posso fazer a medição, né? Eu posso fazer a medição aqui, ó, por escaneamento, tá vendo? Ó? Medição por escaneamento. Então, quando eu habilito a medição por escaneamento, eu vou fazer uma medição por escaneamento para vocês verem aqui, tá? Eu estou com um sistema de certificação aqui de sandálias, certificação de cor em sandálias, tá bom? Eu vou fazer uma simulação, porque eu não tenho a sandália aqui, mas eu vou mostrar para vocês como faz a medição aqui em partes, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a medição em partes. Vamos fazer a medição aqui. Vocês estão vendo a tela do instrumento ali, tá? E eu vou fazer a medição aqui, ó, por escaneamento das partes da sandália. Tá? Só para vocês verem como funciona o processo de escaneamento. Depois eu vou ter que fazer a medição pontual, porque... Tá? Então, eu fiz a medição aqui já, e ele está reprovando a sandália, tá bom? Porque, lógico, eu não estou medindo a sandália, eu estou medindo o papel, tá ligado? Estou medindo o papel. Mas ele já está reprovando aqui, está dando uma coisa completamente diferente, porque eu estou medindo o papel, não é sandália, e ele está mostrando para a gente aqui onde é que estão os defeitos aí, tá? Então, tá tudo defeituoso aqui, tá bom? Pontuação 7, veja que ele já aparece na tela do instrumento, o que o impressor deve fazer, né? Então, é uma novidade também. Na tela do próprio instrumento já aparece a nota, já aparece o que o impressor deve fazer, e você pode, por exemplo, guardar as informações diretamente através do Exact, isso tudo via Wi-Fi, para que você tenha agilidade no processo de medição das suas amostras, no processo de impressão das suas embalagens, tá bom? Então, basicamente, essa é uma demonstração rápida que eu fiz para vocês. Eu queria que vocês agora, por gentileza, escrevessem no chat, ou se vocês quiserem, podem liberar o áudio, aí vocês estão livres para liberar o áudio e fazer perguntas, gente, sobre o novo Exact2 aí. Por favor, podem ficar à vontade aí. Alguma dúvida aí, gente? Podem ficar à vontade agora para fazer perguntas aí, ou também, se vocês quiserem digitar também no chat a pergunta, podem digitar, que a gente vai estar aqui atento para ver as perguntas de vocês aí. Ele mede capas de offset? Sim, gente, mede também. Ele não mudou nada em relação àquilo que o Exact 1 faz, né? Então, ele mede chapa de impressão, sim. O único detalhe é que, para chapa de impressão, a gente tem até um manualzinho que a gente recomenda para que você possa definir o fator lá de Yuli-Nielsen, que é um fator para medição de chapa de impressão, tá bom? Mas, assim, é só pedir para a gente que a gente manda esse manualzinho para vocês aí, para vocês poderem definir o fator de Yuli-Nielsen para medir chapa de impressão corretamente, tá? Mas ele mede normal.
O M3, deixa eu ver aqui as perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Aqui. Eu coloquei no chat aqui para mim ver aqui, ó. O tamanho do alvo. O Luiz Stocco está perguntando aqui. O tamanho do alvo... então, na verdade, o tamanho do alvo, Stocco, você pode optar de 1,5 mm, 2 mm, até 6 mm, tá? O Marcel Freud está perguntando quando usar o M3. O M3 se usa hoje como se fosse, por exemplo, é um filtro polarizador, né? Então, você pode usar ele, por exemplo, para, se você quiser, era utilizado antigamente, hoje em dia se usa pouco para reduzir a diferença de carga seca para carga úmida de tinta, no caso de offset. E no caso da impressão em embalagem, o M3 se utiliza para você diminuir a diferença entre as marcas que existem, por exemplo, quando você faz a extrusão dos filmes plásticos, tá bom? Então, o M3 é utilizado para você não ter diferença de leitura na vertical e na horizontal em termos de cor, tá? Então, aqui o Fernando está perguntando aqui também, tem algumas tintas com solidez maior e um pouco diferente da reflectância Pantone. Ele reconhece essa solidez à luz? Fernando, não. Na verdade, ele mede cor, né? Então, a solidez à luz é uma coisa muito inerente ao pigmento, tá? Muito inerente ao pigmento que você utiliza. E, claro, se ele tem uma solidez de 5, 6, de 4, de 8, então, é uma coisa que ele não vai... Ele vai medir a cor. Então, ele não vai... Você tem nos softwares da X-Rite, claro, até o índice de solidez. Ele pode te dar o índice de solidez, tá bom? Mas você se eu entender a sua pergunta, ele não vai basicamente reconhecer essa diferença entre uma cor Pantone convencional e a cor que você está desenvolvendo. Ele pode medir para você, pode medir a solidez para você e te dar um índice de solidez, mas ele não vai reconhecer essa diferença que existe entre o Pantone e aquilo que você desenvolveu, tá bom? O Gerson Zanato está perguntando, está falando, obrigado pela ótima apresentação, ótimos recursos, preciso sair para outro compromisso. Legal, Gerson, obrigado pela presença aí. Raul dos Santos Davi está dizendo, bom dia, ele pode ser usado para a criação de geração de perfis? Não, a intenção, até pode, gente, até pode sim. A intenção dele não é essa, né? Dá para se utilizar, você pode fazer medição com ele, pode ter... Você pode exportar em TXT, pode importar dentro de um software de perfil ICC, né? Dá para fazer também. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Mas a intenção dele não é exatamente essa, né? A intenção dele é fazer basicamente leitura na impressão, né? Mas dá para fazer também. Até com os outros dá para fazer também, até com o Exact 1 também dá para fazer. E até com o Série 500 dava para fazer, desde que você fizesse leitura pontual. Dá trabalho, né? Você vai pegar aí, por exemplo, um target de 2.000 cores, fazendo leitura pontual, sempre é mais complicado. Com o Exact e o Exact 2 é muito mais fácil, tá bom? Deixa eu ver aqui, por exemplo, que mais pergunta aqui? O Márcio Kimura está perguntando, Pedro, parabéns pela excelente apresentação. Esse novo Exact mede tintas metálicas. O Kimura, vamos lá. Sempre existe uma polêmica sobre tintas metálicas e tintas com fundo metalizado. É diferente uma coisa da outra, né? Tinta metálica é quando você tem o efeito metálico na própria tinta. Então, ele mede sim, porque ele vai medir como se fosse face, a 45 graus. Né? Com fundo metalizado, também mede, também vai medir, porém, vocês sabem que densidade sempre é um problema para fundo metalizado, porque você pode ter o fundo metalizado, dependendo da carga, agindo como um espelho, né? Mas ele mede também, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado só quando for medir densidade, mas cor, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que você tem que sempre procurar medir quando você está trabalhando com esse tipo de substrato, tá? Aqui a Total Flex está perguntando, é possível dar um zoom para medir área menor que a abertura? Boa pergunta essa. Não. A abertura dele é única, né?
o zoom que você dá, na verdade, é mais para você ver realmente aquilo que você vai, algum elemento que você está precisando destacar, como, por exemplo, cruz de registro, esse tipo de coisa. Então, você aumenta, né, aquele defeito, aumenta aquele elemento, uma cruz de resolvência, para você ver como é que ele está sendo apresentado naquele momento, tá? Mas ele não muda a abertura. O Fernando Fernandes está perguntando: consigo cadastrar o Exact 2 do fornecedor dentro do meu sistema online e acompanhar a impressão? Até consegue, Fernando, até consegue. O teu fornecedor só precisaria autorizar você a fazer isso, claro, né? E precisaria colocar isso no sistema da empresa via IP, né? Via endereço IP. Mas dá para fazer sim. Foi muito boa pergunta também. Essa, inclusive, é uma das grandes vantagens de você ter um instrumento conectado via Wi-Fi, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma pergunta, gente? Se vocês quiserem, pode abrir o áudio também, viu? Eu não tô... Vocês não estão bloqueados, não. Pode abrir o áudio e perguntar via áudio também. Quem não quiser escrever, pode fazer via áudio. Mais alguma perguntinha aí? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui também no... Não tem. Legal, gente. Olha, eu não sei se o Alexandre quer falar alguma coisa também, mas assim, a gente fica à disposição de vocês. A gente não quis fazer um webinário com mais de 40 minutos, 1 hora, porque a gente sabe que o tempo realmente é muito escasso de todo mundo, mas a gente fica à disposição de vocês aí, caso vocês queiram agendar com a gente aí uma reunião, para a gente poder apresentar especificamente alguma função específica do Exact. O pessoal, o Pedro Neto está falando, ótima apresentação, obrigado, Pedro, obrigado pela presença e participação aí. O Alexandre Zerbato também está falando, parabéns, obrigado também pela presença aí. E, gente, é isso aí. Eu estou à disposição de vocês, eu não queria tomar mais o tempo de vocês, mas, assim, eu estou à disposição aqui até às 11 horas. Eu estou à disposição para perguntas e respostas, e se vocês quiserem conhecer mais do Exact 2, eu sei que é muito... às vezes tem muita informação para passar em pouco tempo, mas eu estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem agendar depois uma reunião específica, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Como eu disse, esse webinar ele foi gravado, quem entrou depois e perdeu um pedacinho, vai poder ouvir isso aí nas nossas redes sociais. O Alexandre Brito também agradecendo pelas informações. Vocês sempre muito atenciosos aí, gente. Obrigado mesmo, tá bom? E vai estar nas redes sociais aí também, então, esse webinário gravado para vocês assistirem, tá bom? Então, eu agradeço aí a presença de todos. Se ninguém mais tiver pergunta aí, eu vou então encerrar esse webinário aí e vou agradecer mais uma vez a pergunta de vocês, a presença de vocês todos, tá bom? Gente, um grande abraço aí e fiquem todos com Deus aí. E qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.